Muito boa tarde, estamos começando mais um Hora do Esporte aqui na TV Câmara de São José dos Campos, no 12.3 do canal aberto e também nos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Também estamos na internet, no YouTube, com @TV Câmara SJC e ainda no site câmarasjc.sp.gov.br. E até dezembro, eu, Bruno Castilho, vou trazer todas as informações do que de melhor acontece no esporte da cidade, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte o seu restinho das férias merecidas. E nesse período, quem vai fazer, aliás, vai ser um prazer inenarrável dividir o Hora do Esporte com ele, o nosso repórter, o nosso produtor, ele que nunca trabalhou em uma rádio pirata, o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Estamos no ar. Primeiramente, boa tarde, a todos que nos acompanham aqui no Hora do Esporte. Vamos fazer muitas revoluções e tocar os corações dos nossos telespectadores, Bruno. Eu preciso achar mais coisas sobre o RPM e o Paulo Ricardo para fazer trocadilho, porque o meu já está acabando, o repertório já está acabando. Bruno, inclusive o nosso Japa, antes da gente estar no ar, ele falou assim, não, vai ter matéria de basquete, fala que na música do Rádio Pirata tem uma parte de ponte aérea também, ele queria dar esse gancho para você. Entendi, o nosso japonês do áudio, que é o maior fã do Paulo Ricardo, depois da minha mãe. Além do Paulo, quem vai fazer o programa com a gente aqui é o nosso querido Luiz Fernando, que é o intérprete de Libras, que vai levar a informação para a comunidade surda de São José dos Campos. Eu vou dar o soquinho com... Aí, ó, eu tô acertando de primeira, tô melhor que o Vieira até. E a gente vai começar o programa... Boa tarde, Luiz, e bom programa também. E a gente vai começar o Hora do Esporte falando sobre o São José Basquetebol, porque o time joseense, comandado pelo Sebastiano Figueiredo, parece que engrenou. Depois de atropelar o Flamengo em casa, o time do São José fez mais uma vítima, o Botafogo. Com as imagens do Fábio Negrão, o Paulo, nosso querido Paulo, conta o que de melhor aconteceu nessa partida no Lineu de Moura. Dá o play, Matheus. O São José Basquetebol entrou em quadra com dois objetivos: manter a boa sequência de vitórias para retomar a 7ª posição do NBB e também fazer valer o fator casa. Por isso a torcida mais uma vez encheu o ginásio Lineu de Moura para apoiar o time. E o começo da partida foi equilibrado. O argentino Lema começou pontuando para os donos da casa. Mas logo na sequência, Luan empatou para o Fogão. O São José tentava ampliar a vantagem e apostava na bola de 3 de Arthur. Só que os cariocas respondiam na mesma intensidade, como nessa bela jogada de ponte aérea do Emanuel. O jogo ficou trocação, lá e cá. Era a bola de Chua do Diego Figueiredo e resposta de Patrick, em um belo arremesso de 3 da zona morta. Nos últimos segundos, Pedro Infante enterrou e colocou o São José na frente da parcial. Mas no estourar do cronômetro, Mateuzinho acertou o lance livre e deixou tudo igual. E o primeiro período terminou empatado em 20-20. Na volta do segundo quarto, o São José foi dominante do começo ao fim. E para isso acontecer, contou com o brilho coletivo de seus principais jogadores. O primeiro a aparecer foi Douglas dos Santos neste arremesso. E depois, dentro do garrafão, explorando a tabela. O Botafogo tentava reagir na bola de 3 de Jamal. Mas o São José explorava os erros do Botafogo e ampliava a vantagem nos contra-ataques. E ainda contava com as mãos calibradas do cubano Chorio. Nervoso no jogo, o Botafogo não conseguia jogar. E a Águia das Quadras aproveitava. Arthur desarmou na defesa e acionou o Diego Figueiredo para fazer um pontaço em bela jogada individual. E o segundo período termina com ampla vantagem joseense, que venceu a parcial por 31-12. E foram para os vestiários com resultado de 51-32. Na volta do intervalo, o Botafogo voltou melhor e contou com o talento do americano Thornton para encostar no placar. Mas os joseenses tinham paciência. E quando a oportunidade aparecia, enterravam a reação do Botafogo. Na parcial, o Fogão aciona outro americano para o jogo. Dessa vez foi Jamal que apareceu para converter o lance livre. Mas o São José também tinha seus gringos. Chouro encara a marcação, faz o giro e pontua. Depois da bonita assistência para Lema ampliar o placar e fazer 71-48 na parcial. E levar o ginásio Lineu de Moura à loucura. No estourar do cronômetro, Vitor Silvério ainda pontuou.
Vitória na parcial por 25-16 e 28 pontos de frente no placar, 76-48. Com vitória encaminhada, o São José apenas administrou a vantagem no último quarto. Arthur marcou em contra-ataque e menos de 10 segundos depois, em erro de passe do Botafogo, converteu essa bola de 3. O Botafogo tentava diminuir nos lances livres, mas o São José devolveu o troco na mesma moeda. Na reta final do período, Seba aproveitou para poupar a equipe e colocou todos os atletas formados nas categorias de base do time em quadra. E foi aí que o Botafogo aproveitou para fazer os últimos pontos de honra, mas não o suficiente para empatar a partida, que terminou com vitória joseense por 96-72. Cestinha da partida, o ala pivô Douglas dos Santos destacou o entrosamento da equipe como ponto forte para o resultado. Feliz a gente podendo estar todo mundo junto de novo, que a gente passou por uma fase muito difícil, que não tinha a maioria das pessoas saudáveis jogando inteiro. O nosso time está entrosado, agora a gente está fazendo uma boa campanha e estamos seguindo os planos do Seba e estamos indo firme. Para o técnico Sebastião Figueiredo, o time está em evolução. E as vitórias conquistadas em casa são importantes dentro da competição. Contente pelo rendimento, mais um jogo. A gente precisava de fazer um bom jogo após a vitória desgastante contra o Flamengo. Uma boa atuação dos atletas jovens também que conseguiram sustentar a intensidade. E a gente, com essa diferença, dá um descanso também para os experientes. Vitória convincente em cima do Flamengo e dominante contra o Botafogo, que dá moral para poder enfrentar o Vasco e tentar completar a tripleta em cima dos cariocas. Vasco da Gama é um outro time muito forte, estão brigando lá em cima da tabela e a gente tem que respeitar todos os rivais. Agora nosso foco é só descansar, recuperar o time e começar a preparar o próximo jogo, que para nós vai ser uma parada muito dura. Pois é, importante vitória do São José. A gente vai ver a tabela de jogos até agora. Aí, ó. O São José começou perdendo para o Unifacisa, perdeu para o Fortaleza, aí teve uma vitória importante contra o Pato, aí voltou a perder para o Minas. Esses 4 jogos em casa, dos 4 em casa, apenas uma vitória. Depois foi para o Sul, aí conseguiu 2 vitórias fora de casa contra o União Corinthians e contra o Caxias Basquete. E agora parece que essas 2 vitórias fora de casa deram uma moral a mais para o São José, porque venceu o Flamengo 8-2 a 64, venceu o Botafogo 9-6 a 7-2, e agora segunda-feira contra o Vasco da Gama vai completar essa trinca aí contra os times cariocas, né? Podendo ser até, entre aspas, campeão carioca do primeiro turno, né, Paulo? E 2 vitórias importantes, né? E bem chamativas, né? Com grande vantagem de pontos e em quadra também, né? Verdade, Bruno. Inclusive, se for levar para o futebol, né, tem dois turnos ali. Tem Taça Rio, Guanabara para ganhar o Carioca. O Flamengo ganhou a Taça Rio. Mas muito importante esse resultado. Acho que vale destacar 3 pontos do São José. A primeira é confiança. O time retomou ela, está jogando muito bem. O segundo ponto deixou de oscilar durante os períodos. O São José jogava 2 períodos bons e oscilava muito no segundo, terceiro, isso dava vantagem para os adversários. Agora não, o São José está conseguindo abrir vantagem e segurar essa vantagem. E a terceira é conseguir recuperar esses pontos em casa, né? Que é muito importantíssimo. Então, parabéns aí a toda a equipe e a gente torce para que continue nessa evolução, Bruno. E o São José parece que engrenou mesmo. Então, segunda-feira, aí ó, no Lineu de Moura, às 7h30 da noite, contra o Vasco da Gama. Quem sabe vencer o Vasco aí para subir um pouco mais na tabela de classificação. Ainda sobre o basquete, agora a gente vai falar do time feminino, porque o São José está bem na fase de realinhamento do Campeonato Paulista. Ontem as meninas atropelaram o Sorocaba por 93 a 44, conquistando a segunda vitória em 2 jogos nessa fase aí do Campeonato de realinhamento. O destaque da partida foi a Paty Teixeira, que anotou um double-double, com 43 pontos e 11 rebotes, além de 4 assistências. Paulo, além do time masculino reagindo no campeonato, o feminino também está indo bem, está reagindo aí, depois de uma primeira fase aí entre altos e baixos, né?
Com certeza, Bruno. Primeiramente, parabéns às meninas do basquete de São José. A base do São José é muito forte, né? Quando teve na primeira fase, encarou equipes adultas com mais investimentos e ela oscilou muito. Agora, nessa fase de realinhamento, estão as equipes que não têm tanto investimento, que utilizam também a base como parte de sua infraestrutura ali para poder montar as equipes profissionais. E o São José está levando vantagem em cima disso, com destaque para a Paty Teixeira e para a Lana, né, que são jogadores de seleção e que estão fazendo diferença nessa fase de realinhamento e que, com certeza, esses pontos somados, se classificar em primeiro, vai dar confiança e moral para as meninas quando vier a próxima fase. Realmente, o São José está começando também a engrenar no time feminino, né? As meninas do Sub-23 que jogam outros campeonatos, enfim, é difícil ter esse entrosamento entre as adultas e as meninas do Sub-23, que são a maioria do time. Mas parabéns para as meninas e boa sorte no decorrer aí do Campeonato Paulista. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e, como diria aquele professor famoso, é vapt-vupt. Não sai daí. Muito bem, voltamos com Hora do Esporte e o tema agora é a Águia do Vale, porque os comandados do técnico Ricardo Costa já estão treinando e ontem foi o primeiro trabalho aberto para a imprensa. Eu estive lá na ADC INPE, junto com o repórter cinematográfico Luciano Coca, para contar um pouquinho como está a preparação do São José e dos jogadores nesta pré-temporada. Dá o play, Matheus. Aos poucos, o elenco do São José vai voltando ao ritmo normal de trabalho. Já são 2 semanas de treinamentos desde o retorno dos atletas. E o foco nesse primeiro momento é aprimorar o preparo físico para aguentar a rotina de jogos. A pré-temporada, né, a gente chama de período pré-competitivo aí, é encher o tanque, né? É deixar o tanque cheio, deixar eles em condições favoráveis para responder bem a treinos, né, da comissão técnica, jogos, treinos, estarem em condição de, quando chegar a competição, estarem aptos aí a performarem da melhor maneira. Além do trabalho físico, essas primeiras movimentações em campo também ajudam no entrosamento dos recém-chegados ao time, como é o caso do zagueiro Lázaro, que garante já estar se sentindo em casa com os novos companheiros. Foi muito bem recebido, a maioria do pessoal já está no elenco há bastante tempo, então todos me receberam muito bem, é um grupo entrosado, que já se conhecem, né? Então isso é muito importante para o atleta que está chegando, ter esse ambiente acolhedor. Esse entrosamento será necessário para as principais competições que a Águia do Vale terá no próximo ano, sendo a primeira delas a Série A2 do Campeonato Paulista, que está prevista para começar no dia 17 de janeiro. A Série A2, como você falou, é um nível bem elevado, né? Não vai ter jogo fácil, então cada jogo tem que ser uma final, né? Como a gente fez na Série A3, são clássicos, né? Você vai jogar contra o Noroeste, contra o 15 de Piracicaba, não tem jogo fácil. Então acho que a gente tem que se preparar bastante agora, é hora de preparar essa pré-temporada, vai nos ajudar aí, somente no início da competição, a gente entrar bem já para poder ter essa tranquilidade. Mas se por um lado o nível da competição e dos adversários subiu, o nível do elenco joseense também acompanhou essa evolução. E com a temporada de 2023 quase perfeita, os atletas estão cientes de que o São José também será um dos clubes a ser batidos no campeonato. Acho que vai se montando um respeito também das outras equipes e assim a gente com eles também, que vai ser um campeonato de alto nível, né? Grandes jogadores, grandes equipes e pode ter certeza que o São José vai entrar mais uma vez para brigar pelo título. E é assim, se preparando bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente, o São José espera fazer mais uma boa temporada e conquistar pelo menos um acesso nas competições que vai disputar em 2024. Acho que é o sonho, é o objetivo da equipe e a gente vai trabalhar buscando isso. A mentalidade tem que estar sempre lá em cima, sempre mentalidade de vencedor. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, do peso da camisa que a gente está vestindo. Então a torcida pode esperar muita vontade, muita determinação do nosso elenco, que a gente vai fazer mais um grande ano. E aí, ontem no treinamento que a gente fez, né, não sei se vocês viram, mas teve um desfalque
né? O Rafael Tanque, ele, que é um dos remanescentes do elenco do São José, acabou machucando o tornozelo numa dividida num treinamento, né? Até a gente fez uma brincadeira aqui que o Ricardo César falou que essa pré-temporada de encher o tanque, né? Acabaram enchendo o tanque de bordoada lá. Lógico que é brincadeira, porque treinamento coletivo, numa dividida lá, o tanque acabou se dando mal. Aí ele, ó, com uma botinha ortopédica, eu conversei com ele falou que fez uma ressonância magnética e vai receber o resultado da ressonância hoje para saber qual é o grau dessa lesão, né? Se é só uma torção ou se tem um problema mais grave. Mas, Paulo, primeiro, esse treinamento do São José já começando visando o Campeonato Paulista, e é um desfalque importante, né? Já que o tanque foi importante nesse ano, né? E ele deve perder um período de treinamento aí nesse início de preparação. Com certeza, Bruno. Falando sobre o elenco do São José, bacana pelo menos já ter parte do time montado, né? Faltam somente 5 peças para poder conseguir preencher os principais jogadores. A gente viu que alguns atletas que são da base do São José estão compondo o treino neste momento, então o São José está conseguindo fazer, além dessa parte física, até um pouquinho também de treino com bola, um coletivo ali mais intenso. Não é o suficiente para poder conseguir entrosar os novos jogadores que chegaram ainda, está muito cedo, mas ao mesmo tempo já ter uma base que foi da Copa Paulista, até mesmo da Série 3, vai ajudar para que esses novos jogadores agreguem no time. E um desses jogadores que eram remanescentes é o Rafael Tanque, né? Infelizmente, abateram o Tanque aí durante os treinamentos e a gente lamenta muito, porque o Tanque é um cara gente boa, um ser humano bacana acima de tudo, e a gente viu que ele é extremamente esforçado, né? Ele teve dificuldades na Série 3, ficou para a Copa Paulista, fraturou a mão, mesmo assim continuou jogando, deu a volta por cima, na final fez os 2 gols lá que quase conseguiram fazer com que o São José saísse campeão da Copa Paulista. Então, um jogador decisivo que permaneceu para essa Série 2 porque ele era importante para o elenco, ele ia brigar pela titularidade. Então, uma fatalidade para o Rafael Tanque, a gente deseja melhoras para ele e que não seja nada grave, né? Ele vai perder um pouquinho da pré-temporada, mas que consiga pelo menos ajudar o time na Série 2. Tem que tomar um banho de sal grosso, que é a mão que quebra. No Paulista, como você bem lembrou, teve um problema muscular, se eu não me engano, e agora o pé, né, o tornozelo, enfim. Tem que tomar um banho de sal grosso aí, benzer, porque é muita má sorte. Mas a gente brinca, lógico, mas boa sorte aí para o Tanque, boa recuperação, que se recupere logo, que não seja nada grave com o atacante, o centroavante do São José. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de futsal, o time masculino venceu de virada no finalzinho a primeira partida das semifinais da Liga Paulista contra o Barão de Mauá, jogando em Ribeirão Preto. Com os gols de Joãozinho e Wesley, no finalzinho da partida, os joseenses venceram por 2-1. Agora, o time comandado pelo Gabriel Oliveira joga por um empate na partida de volta na segunda-feira no Tênis Clube. Já o time de futsal feminino também venceu o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, também fora de casa e também por 2-1 contra o São Carlos, com os gols de Tamires e Ana Campra. O jogo da volta acontece amanhã, às 19h, no Poliesportivo do Altos de Santana. Paulo, os times de futsal de São José, o Sub-20 ainda vai jogar com o Corinthians, ou seja, os times de futsal de São José, só alegria, né? Só felicidade, muito importante os resultados que eles conquistaram, porque traz aqui para São José a vantagem de jogar pelo empate. Isso é muito importante quando se trata de uma semifinal. Então, parabéns tanto para o futsal feminino quanto para o masculino também. E a parada do Sub-20 é um pouco mais complicada, né? Enfrenta o Corinthians. Inclusive, eles fizeram a última final do Paulista, o Corinthians foi campeão. Tomara que o São José dê essa revanche agora na semifinal e que o São José avance aí para a decisão também. E a final do ano passado a gente acompanhou, foi uma final duríssima, teve briga em quadra, enfim. A gente espera que seja um pouquinho mais... O pessoal deu uma maneirada um pouco nas divididas, enfim, que não seja uma batalha campal, ou de quadra, no caso, como foi o ano passado. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui 1 minutinho ou até menos que isso, a gente está de volta. Já já voltamos. E
voltamos no último bloco do Hora do Esporte falando sobre vôlei, porque hoje o São José Vôlei entra em quadra para manter a boa fase e defender a invencibilidade na Superliga masculina. Mas a parada não vai ser fácil não, hein? Porque os gigantes do Vale enfrentam o Minas, que tem 3 vitórias em 3 jogos. A partida acontece no ginásio da ABC Embraer, a partir das 6h30 da tarde. Então vai ser um tirateima aí, Paulo. O São José que tem 2 vitórias em 2 jogos, o Minas que tem 3 vitórias em 3 jogos, ou seja, os 2 times invictos, mas vai acabar sendo um tirateima aí entre as 2 equipes. Com certeza, Bruno, e provavelmente essas equipes devem ser também as que vão avançar para as fases finais, né? Então é importante o São José utilizar o fator casa para poder ganhar do Minas e ter moral aí para a sequência da Superliga, Bruno. Pois é, a gente vai mostrar rapidinho então uma tabelinha aí, ô Matheus, só para a gente mostrar. Então os primeiros jogos aqui, o São José estreou em casa ganhando por 3-2 contra o América Monte Claros de Minas. Depois foi para Guarulhos, venceu o Guarulhos 3-1 de virada. E agora tem esse jogo hoje contra o Minas às 6h30 da tarde, na ADC Embraer, no ginásio da ADC Embraer, por causa de shows, enfim, a arena de esportes ainda não está sendo utilizada, mas vai ser um caldeirãozinho aí que a torcida vai ter que fazer contra o forte time de Minas. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falando agora de paradesporto, porque os atletas do Instituto Athlon de São José dos Campos estão se destacando nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Até o momento foram 7 medalhas, sendo 5 de ouro, com a Lorena Spoladori e seu guia Renato Benhur no salto em distância na classe T11, a Rayane Soares nos 100 metros na classe T13, o Daniel Mendes e seu guia Wendel Souza nos 400 metros na classe T11, o Caio Pereira no arremesso de peso na classe F12, inclusive o Caio fez a marca de 14,50 metros, sendo o recorde pan-americano desses jogos. E no ciclismo de pista, a Sabrina Custódio nos 500 metros na classe C2. A prata veio no atletismo também, com o Christian Gabriel nos 100 metros da classe T37. E ainda no atletismo, o bronze veio com o João Vitor Teixeira no lançamento de disco na classe F37. A gente vai mostrar o quadro de medalhas aqui, ó, o pessoal, todos eles com medalhas, enfim, grande destaque aí, ó, e aí o quadro de medalhas. Essas medalhas que o pessoal do Instituto Athlon conquistou ajudou o Brasil, ó, está ajudando, na verdade, o Brasil a ficar com a classificação, com a primeira colocação absoluta, praticamente nesse quadro de medalhas, com no total 242 medalhas, sendo 112 apenas de ouro. A Colômbia é a segunda colocada, você vê a distância, ó, 112 de ouro para o Brasil, 34 para a Colômbia. Então, a larga vantagem do Brasil nesse Pan-Americano. E o Brasil e o Instituto Athlon podem conquistar ainda mais medalhas, porque hoje o goalball masculino disputa a final contra os Estados Unidos às 6h30 da tarde, 6 horas da tarde, e o time feminino está jogando agora, lutando pelo bronze contra a Argentina. Fora isso, tem mais atletismo, mais ciclismo, ou seja, mais medalhas para o Instituto Athlon e para o Brasil podem vir, Paulo. Com certeza, Bruno. Primeiramente, parabéns pelo Instituto Athlon. Excelente trabalho que eles desenvolvem aqui, representam muito bem não somente a cidade, mas principalmente o Brasil. E é legal a gente ver o quadro de medalhas, né? Que no total de medalhas o Brasil tem o dobro da Colômbia, que está na segunda posição, e se for levar em consideração as medalhas de ouro, tem 4 vezes mais ali. Então isso daí demonstra como que é bem feito nesse trabalho aqui. E falando do goalball, tomara que pelo menos a seleção feminina ganhe da Argentina, porque a gente está cansado de perder da Argentina. Não dá, Bruno? Não dá, no futebol não dá. Porque hoje de manhã o Sub-17 caiu fora, o Brasil caiu fora contra a Argentina, 3-0. Essa semana aí o Brasil do Fernando Diniz não tomou vareio, mas acabou perdendo em casa, coisa feia, para a Argentina 1-0. A gente tem que ser vingado no goalball, pelo menos, né? A vitória tem que vir no goalball e roubar a medalha das argentinas, Paulo. Com certeza, Bruno. E o melhor de tudo, né? Ganhar da Argentina valendo medalha, que é muito melhor, que aí, para mim, pelo menos, o coração fica mais quentinho para poder curtir o final de semana. E boa sorte também ao time masculino, né? Que tem representante do Instituto Athlon lá no time. Tenho certeza que
tem tudo para poder ser campeão e colocar mais uma medalhinha de ouro lá no quadro de medalhas do Brasil. Representante com o nome de craque, porque é o Romário. Romário que é inclusive é um dos craques lá, um dos principais jogadores do time do Instituto Athlon e é um dos principais jogadores da seleção brasileira também, hoje na final contra os Estados Unidos. E a gente vai torcer também, como o Paulo disse, né, essa partida entre Brasil e Argentina valendo medalha, mesmo que sendo de bronze a medalha, né, mas vale uma medalha pelo menos aí, uma medalha para a gente colocar a mais, né, colocar no quadro de medalhas ali com uma medalha a mais, enfim, aumentar essa somatória de medalhas que o Brasil conquistou aí nos Jogos Parapan-Americanos do Chile, que está rolando lá. E, enfim, como a gente falou, tem ainda mais ciclismo, muitos outros atletas ainda têm outras provas de atletismo até também. E o Kelvin Bacos, que é o diretor do Instituto Athlon, também está lá acompanhando tudo de perto, toda a rapaziada, toda a moçada lá que está participando dos Jogos. Enfim, muito bacana esse movimento todo de paradesportistas, né? E eles trazendo as medalhas para São José dos Campos, muito bacana, e parabéns e boa sorte para quem for disputar as medalhas ainda que restam nesses Jogos Parapan-Americanos. Ainda falando de paradesporto, mas a gente vai mudar um pouquinho, só falar de vôlei agora, porque São José dos Campos vai sediar amanhã as finais das séries Ouro e Prata do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado. O Instituto Athlon, que a gente estava falando aqui, além do Instituto Athlon, disputam as finais equipes como o SESI, que é uma das mais fortes do país, inclusive, e também o time de Osasco. Os jogos acontecem no ginásio Cidade Jardim a partir das 8h30 da manhã e a entrada é franca, ou seja, quem quiser ir lá acompanhar o vôlei sentado, que é um esporte para muita gente que é novo, né? Um esporte que muita gente não conhece muito, mas é um esporte muito bacana e é um esporte também inclusivo para quem tem problemas de mobilidade, principalmente, né, os amputados, com as pernas amputadas, enfim, é um esporte muito bacana e o Instituto Athlon vai estar lá também tentando conquistar uma medalha, Paulo. Legal, Bruno. Tudo que promove a inclusão e está conectado com o esporte é muito legal porque envolve também superação. Então, além de ter todo esse contexto, tem a competitividade. E eu estava assistindo algumas partidas do vôlei sentado, é um jogo muito legal de acompanhar, muito intenso. Então, quem quiser prestigiar no sábado, né, tenho certeza que se aparecer lá no ginásio, vai com certeza ter uma manhã bem agradável aí, e principalmente para quem gosta de esporte, para quem gosta de vôlei, né, Bruno? E conhecer um esporte novo, né? Às vezes as pessoas não conhecem. Eu mesmo fiz uma matéria no ano passado, joguei com esse time do São José. Foi uma experiência muito bacana. É muito difícil, né? Para quem não, né? Assim como eu, nunca jogou vôlei sentado, né? Jogar vôlei sentado, mas foi uma experiência muito bacana. Boa sorte para quem for jogar essas finais aí do Campeonato Paulista. Paulão, acabou. Passou rápido. Passou rápido. Voando. Tão voando quanto o time do São José basquete contra os cariocas nas quadras. Foi um prazer inenarrável estar com você em mais uma Hora do Esporte, Paulo. Muito obrigado, Bruno, pela companhia, parceria. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente também, acompanhando as informações do esporte da nossa cidade. Foi uma honra indescritível. Bom final de semana, rapaziada. Bom final de semana. Coloque o guarda-chuva aí na bolsa, porque tá chovendo. O casaco também, porque vai fazer frio. Luizão, um abraço. Eu tô acertando de primeiro o soquinho, eu tô on fire. Para você que está do outro lado da tela, muito obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta com mais uma Hora do Esporte. Muito obrigado, valeu e tchau.